Salve, salve. E, e aí, grande, tudo bem? Grande Alex, tudo bem? Saudades de você, meu querido. Porra, nem fale. Tava rasgando uma seda pra você aqui até você aparecer online, falando pra galera aproveitar, pegar papel e caneta, porque acho que hoje vai ser bruta essa conversa aí. Legal, legal. Tô animado. Pô, cara, então já deixa eu agradecer já de cara tua presença, poder ter um pouquinho aqui da tua sabedoria, do teu conhecimento, poder compartilhar isso pro pessoal. Tava te chamando de Oliva, falei, pô, deixa eu chamar o cara de Gustavo Arnes aqui em rede nacional, né? E, cara, sabe uma coisa que, hein, Oliva? Até antes de passar a palavra para você, uma coisa que eu acho muito legal e que eu não sei se você vai ficar feliz, mas que eu quero já trazer para todo mundo. A gente deve ter aqui uns 10 anos de amizade, eu acho, para mais, né? Tá mais. Conheci o Oliva através para mais. Conheci o Oliva através da Renata. E Oliva, para quem vê o Oliva hoje, né, virou o cara da felicidade, né? Do Congresso da Felicidade. Sabe o que eu acho mais bacana de tudo isso, Oliva? É ter conhecido você como um cara normal, entre aspas, né? No nosso churrasco, tomando uma cerveja no meio da balada e ver o movimento que você está fazendo hoje, cara. Tipo, ver a tua transformação, sabe? É uma verdadeira metamorfose ambulante. Isso me inspira muito, sabe? Em ver, pô, brother meu, tipo, os dois muito loucos, né? Nos nossos churrascos. E só que, cara, existe um propósito, né? Para cada alma, para cada ser. E quando a gente se conecta com isso, que movimento maravilhoso que acontece. Então, pô, eu queria, assim, já deixar registrado essa minha admiração por tudo que você está fazendo, mas principalmente por ver você 10 anos atrás e ver o arregaço que você está fazendo agora, entendeu? Cara, te agradeço, Alex, pelo carinho. É uma jornada longa mesmo, né? Para mim, parece que foram, às vezes até quando eu lembro, por exemplo, do meu trabalho anterior, né? Da minha, enfim, da minha sequência profissional, como é que se deu, parece que foi outra vida, assim, né? De tão diferente que era. E para te dizer também que você também é uma grande inspiração para mim, o movimento que você faz e que você fez, né, pessoalmente, do tempo que eu te conheci para hoje, enfim, pude acompanhar tudo isso. Também me foi uma grande inspiração, assim. Então, para te dizer aí que é recíproco. Que bom, cara. Vamos unir forças aí, então, para balançar tudo mesmo, né? E, Vamos. cara, fala um pouquinho. A gente falou, né, dessa tua metamorfose ambulante. Fala aí pra galera, de maneira resumida, quais os passos que você está dando, qual é essa jornada. Fala um pouco do Congresso, né? Acho que, pô, o Congresso hoje é um dos eventos mais bonitos que a gente tem na cidade de Curitiba. Já estamos indo para a quarta edição, a gente vai agora? Ano passado, vamos para a quinta. Quinta, olha só que coisa linda. E fala aí, abre esse coração, fala para a galera aí um pouquinho sobre quem é o ser Gustavo Arns, o Oliva, e um pouquinho já do Congresso. Legal. Bom, Gustavo Arnes, aqui de Curitiba, marido da Dani, né? Como a gente se conheceu aí por intermédio da amizade das hoje esposas. Pai da Malu, adotei um dog no final de semana, então agora tem o Jimmy Chocolate aqui em casa também, agitando a rotina. E bom, eu vou começar falando, acho que dessa área específica, né, que a gente veio aqui conversar, que é a ciência da felicidade, as virtudes, a autoestima. Acho que a minha jornada de autoconhecimento, desde que eu me entendo por gente, ela acontece, né? Quando eu era criança e adolescente, isso não era muito consciente, não era muito claro exatamente o que estava acontecendo, mas já na juventude, olhando para trás, eu consegui ter uma boa ciência, né? Uma boa certeza de que esse processo já estava acontecendo em alguma esfera de consciência assim na minha vida. Foi em 2013 eu conheci o Tal Ben-Shahar, professor da aula mais concorrida de Harvard, quando conheci a ciência da felicidade, que foi como se toda essa minha busca por espiritualidade, por filosofia, enfim, tudo isso que eu tentava utilizar até para me compreender melhor, para o meu autodesenvolvimento, fez sentido, assim, se encaixou na minha cabeça, eu me dediquei a esses estudos. Desses estudos surgiu o Congresso Internacional de Felicidade, a gente anualmente aqui em Curitiba faz esse evento. No passado foram 2.600 pessoas de todos os estados do Brasil, mais de 400 cidades.
onde a gente traz basicamente palestrantes do Brasil e do mundo. O próprio Tal Ben-Shahar esteve aqui com a gente em 2018, para trazerem as suas visões, os seus pontos de vista sobre a felicidade a partir de ciência, espiritualidade, arte e filosofia, para que o público possa ter uma reflexão sobre o que faz sentido disso tudo que está sendo explorado pelos palestrantes, que pode ser aplicado na sua vida e como é que, de fato, a gente pode não apenas compreender mais da felicidade, mas como nós podemos, de fato, sermos mais felizes, como que nós podemos usar todo esse conhecimento que cientificamente, de alguma forma, é recente, mas espiritualmente ele é ancestral, ele tem milhares de anos, filosoficamente também. A arte entra como um ponto que é muito experiencial de bem-estar e de felicidade. Então, a ideia é que o público tenha uma reflexão, mas não só isso, que o público saia de lá se sentindo mais feliz e também com um caminho palpável e possível de aplicação na sua vida prática, no seu dia a dia, para elevar o nível de felicidade. E aí, enfim, nisso surgiram as aulas, eu me tornei professor de pós-graduação na PUC lá do Rio Grande do Sul, coordenador de cursos aqui em Curitiba. Os centros de estudo de felicidade surgiram também nessa esteira, né, para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos sobre o tema, mas não apenas teóricos, de forma empírica, também de forma aplicável. E aí, hoje, com sedes aqui no Brasil, Argentina e Canadá. Que legal, hein, cara? Porra. Você falou ali sobre a base filosófica. Teve um período também que eu queria entender um pouco sobre a felicidade e principalmente a questão do propósito, né? Acho que o propósito é um tema que está bem em alta e ele é um dos grandes pilares do autoconhecimento. E eu fui procurar o que falam sobre isso, né? E daí eu achei a questão sobre a eudaimonia, né? O ser eudaimônico. Cara, aquilo ali para mim foi muito legal, né? A eudaimonia é o ser que se basta por ele, né? Não tem nada que ele precise de fora para que ele gere a felicidade. Cara, isso aí foi um negócio muito forte. E realmente, quando eu estou num momento, por exemplo, como esse, e a gente está aqui sendo canais talvez de um despertar, né, de uma vida para uma pessoa, cara, essa uma hora eu não vejo passar. Tipo, é um negócio que é muito louco. Por quê? Porque eu sei que isso está ligado ao meu propósito, sabe? De ser um instrumento e de tocar alguma pessoa para que ela encontre o que ela tem de único, qual que é o lance dela, né? E quando uma pessoa vive essa eudaimonia, ela vive esse propósito dela, cara, não precisa de muita coisa naquele instante, sabe? É um negócio que, pum, parece que se abre, é muito louco isso daí. Excelente. A base epistemológica da psicologia positiva, a base filosófica, ela é muito aristotélica. Então, fala muito sobre a questão eudaimônica, fala sobre a felicidade hedônica também, que é aquela... Então, a felicidade eudaimônica é essa que você conceituou bem, essa felicidade interna, que realmente traz significado, traz sentido, traz propósito. Ela permanece, né, bastante inabalável quando a gente está conectado com esse lugar interno. O externo pode estar a bagunça que for, mas você sabe onde você está internamente. E a felicidade hedônica é aquela ligada aos prazeres, à alegria da vida, ao externo. A felicidade hedônica passou a ser um pouco crucificada assim, nessa onda espiritualista de sentido, significado, propósito, porque hoje, no mundo que a gente vive, ela ficou muito conectada com a ideia materialista de felicidade, que é você comprar alguma coisa. Pode ser um sapato, pode ser um carro, pode ser... Mas, na verdade, ela é mais do que isso. A felicidade hedônica, ela está também em realização de grandes sonhos, ela está nos hobbies que a gente conserva, ela está nos encontros com amigos, os encontros com família, os próprios relacionamentos, eles têm pontos externos e pontos internos. Então, o que hoje a psicologia positiva entende como conceito de felicidade conecta essas duas pontas. Fala sobre as alegrias, sobre o prazer de viver, conjuntamente, né, com a ideia de que a vida tem sentido, tem significado, que ela vale a pena ser vivida. Então, ela englobou esses dois conceitos que são filosóficos, vem da época de Aristóteles. Ele que falava, né, pegando aqui um pouco das virtudes, ele que começou a pregar
sobre a vida virtuosa e como a virtude se desenvolve na prática, nos nossos hábitos que nós construímos o que é uma vida virtuosa. Essa vida virtuosa, ela tem uma coerência existencial, então aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, eles estão alinhados, né? Eles são coerentes, e que esse é o caminho, de fato, para uma vida mais feliz. E ele chegou a dizer uma frase que ficou bastante famosa também, que a felicidade é a virtude das virtudes. Então, seria o grande fim, né, da existência humana, a felicidade, mas não a felicidade por si, como você bem disse, essa felicidade conectada com algo interno, com essa coerência existencial, que tem muito a ver com o desenvolvimento da virtude, as virtudes como a coragem, como a generosidade, etc., que são formas também de nós nos darmos para o mundo, né? Nós colocarmos a serviço aquilo que nós temos dentro de nós como um dos caminhos para a felicidade. Então, ele não é uma felicidade individual, é uma felicidade que faz bem para mim, mas também faz bem para o outro, e, consequentemente, faz bem para o mundo. É esse equilíbrio das duas, né, cara? Esse propósito, esse lugar. Até na semana passada eu fiz uma live falando com a Helena, sobre o paraíso portátil, que é você manter esse paraíso, essa paz, bem como você falou, independente do que está acontecendo lá fora, né? Só que também existe um desgaste emocional e mental extremamente forte em você manter isso se você não tem esses prazeres externos, como você falou também. E eu vejo pela minha vida. Cara, é um andar em cima ali do slackline, entendeu? De uma corda bamba, em me manter na linha, em olhar para dentro e olhar para fora e fazer esse equilíbrio, sabe? Porque isso realmente me gera felicidade, olhando para mim, pô, quando eu estou seguindo o meu propósito, mas da mesma maneira, eu estou realizando meus hobbies, estou indo surfar, estou indo andar de skate, estou bem com a Renata, com a minha família, cara, isso faz eu me sentir feliz, estar num estado de felicidade. E quando cai algum, por exemplo, de fora, dá aquela balada, mas o retorno ele é rápido, porque eu vejo que tem um pilar interno muito forte, entendeu? E o autoconhecimento, ele dá essa base, né? Eu vi uma live tua semana passada falando, é possível ser feliz sem o autoconhecimento? Cara, eu vejo que não, né? Exatamente. Você sabe que foi para uma jornalista que eu respondi essa pergunta, era uma entrevista onde eu estava respondendo por áudio, né? Ela ia escrever a matéria, e eu achei a pergunta tão interessante que eu pedi para ela mais um dia, assim, para refletir, porque eu tinha uma pista para mim, porque daí é o meu caminho, né? O meu caminho, ele é muito conectado com o autoconhecimento, mas não por ser o meu caminho que vai ser uma verdade absoluta. Mas tudo bem, ele também é um ponto de vista. Mas eu tive que parar para refletir um pouco, para chegar realmente a essa conclusão de que, para mim, a gente não tem como falar de felicidade sem autoconhecimento, muito pelo que você trouxe, assim, né? Você enumerou aqui rapidamente alguns dos que são os teus pilares que constituem uma vida feliz. A paternidade, a vida conjugal, os exercícios físicos, que eu sei que você é muito dedicado, a questão profissional, né? De fazer aquilo que te traz sentido, aquilo que te realiza, não apenas financeiramente, mas o financeiro também é um ponto importante que não pode ser esquecido nisso tudo. E, naturalmente, a gente vai caminhando, né, por essa slackline, como você comentou, por essa corda bamba, mantendo todos esses pilares equilibrados, num equilíbrio que, logicamente, ele não é estático, ele não é um equilíbrio parado. Às vezes você precisa se dedicar mais a uma questão profissional, e a gente tem um fator tempo que é um limitador, então, obviamente, talvez essas relações familiares, durante aquele pequeno período, recebam um pouco menos de atenção, ou os exercícios físicos não recebam tanta atenção quanto você gostaria, e depois, em outro momento, isso pode ser e deve ser, inclusive, compensado. Então, a gente está falando de um equilíbrio dinâmico que, com um bom diálogo, não atrapalha nenhum dos relacionamentos, nem dos mais próximos, nem das amizades, nem dos sociais, e assim por diante. Agora, esse caminho que você mencionou, ele é tão interessante que, no final das contas, toda a nossa busca é por manter todos esses pilares do que a gente acredita que seja a nossa felicidade equilibrados. E aí a gente precisa ter uma clara noção do que é para nós a felicidade, de quais são esses pilares, para que eu possa
mentalmente e materialmente me organizar para isso. Senão a gente corre o risco de ficar com as ideias ilusórias do que vai ser a felicidade, atreladas, por exemplo, simplesmente a sucesso pessoal e profissional, e em busca disso todas as outras relações vão se deteriorando, e eu nem percebo elas se deteriorando porque eu não tenho um olhar consciente sobre elas. Então, o autoconhecimento, para a gente manter isso em equilíbrio e para a gente saber o que é isso que nós queremos manter em equilíbrio, é muito importante. Para a gente citar de novo aqui Aristóteles, que eu achei interessante essa tua colocação do caminho, ele que falava muito sobre as virtudes, dizia que a virtude é o caminho do meio entre extremos, entre excessos. Então, a coragem, ela é o caminho do meio entre a covardia e um ato temerário. Então, a gente tem exatamente um caminho do meio para andar onde a gente se encontra nesse lugar luminoso e virtuoso, e que essa linha de fato é muito tênue. E aí eu acho interessante observar que essa ideia de caminho do meio depois no Oriente foi bastante utilizada, é uma das bases do budismo, por exemplo. Também tem essa conexão filosófica. E para mim o mais incrível disso tudo é hoje a gente estar falando de uma ciência como é a psicologia positiva, que está se referindo a um caminho do meio que já foi utilizado no budismo, que tem uma base filosófica, e como hoje, para mim, está muito claro que é uma linha convergente entre espiritualidade, entre religião, inclusive, entre arte, entre filosofia, entre ciência. Isso fica bastante claro no Congresso, quando a gente, de maneira holística, a gente integra várias diferentes linhas de saber e as pessoas saem com essa impressão de que todas essas linhas elas são convergentes, mesmo quando elas parecem antagônicas, mesmo usando vocabulários completamente diferentes, usando bases de conhecimento diferentes, e que como essa convergência ela pode ser aplicada na nossa vida prática, como você trouxe aqui um excelente exemplo. Legal, essa parte do equilíbrio, do caminho do meio, ela é uma das bases que eu tenho de estudo e até do meu desenvolvimento espiritual, vem da cura prânica. A gente já falou muito sobre isso, né? E a construção de caráter e o desenvolvimento de virtudes é um pilar extremamente importante dentro da escola. E é trabalhado dessa maneira, como você falou. Toda virtude, ela tem o caminho do meio entre os dois pontos, né? Tanto que a gente trabalha com o lado o Yang e o Yin. Então, assim, eu até fiz anotações, eu fui buscar meu material, porque é extremamente rico. Onde a gente trata o Yang sendo a parte do fazer, é aquilo que você deve fazer, e o Yin é aquilo que você não deve fazer. Então, por exemplo, como que nós tratamos as virtudes? A bondade amorosa e o não ferir. Então, bondade amorosa é aquilo que você deve fazer. O não ferir é aquilo que você não deve fazer. E você equilibrando e lapidando através de um trabalho forte de reflexão interior, né? Isso é até um exercício, ao final do dia, fazer ele por 10 minutos, um exercício de reflexão interior. O que eu fiz de bom, né? E aquilo que eu fiz de bom, eu me parabenizo. Aquilo que eu fiz de mal, eu já reflito. O que eu poderia ter feito diferente? O que eu vou fazer diferente em relação a isso? Né? Então ele traz várias virtudes com esse equilíbrio. E o que é legal, eu acho mais interessante, é que cada virtude ela tem vários níveis de compreensão. Né? A gente tem uma das virtudes que é a generosidade ou não roubar. Aí quando você fala assim, o não roubar é uma virtude. O que vem na cabeça? Puxa, mas eu não roubo dinheiro de ninguém, então para mim tá tudo certo. Tá tudo bem, talvez num nível mais superficial, ok. Mas será que você não está roubando intelectualmente alguém? Como assim, Alex? Ué, teve uma época que eu olhei para o meu computador e eu tinha umas 1000 músicas baixadas, na época que a gente baixava música. Cara, aquilo era tudo pirata, entendeu? E eu nem estava me dando conta que eu estava roubando uma propriedade intelectual de um artista. Eu não estava pagando por aquilo. Então, olha só que interessante. E o pacote Office que eu tenho aqui no meu computador, eu pago a licença? Não, cara, o cara fez o backup para mim, ele tinha licença lá, eu não paguei. Então, querido, você também está roubando. Né? E aí você começa a ver que o buraco é mais embaixo. Claro que
esses níveis eles vão evoluindo conforme a evolução da sua alma, da sua consciência. Né? Ah, mas o não roubar emocional. Ué, Pequeno Príncipe já ensinou pra gente, né? Você é responsável por tudo aquilo que cativas. Então, se você tá de guero-guero lá com uma menininha, quando você está solteiro, e você envolve essa pessoa, só que você não quer nada sério com ela, e você envolve ela emocionalmente, você está roubando emocionalmente essa pessoa. Ou se você está querendo se envolver com uma pessoa que é casada, você está roubando o afeto de uma família. Então, cabe uma profundidade tremenda a questão dessa análise das virtudes, entendeu? Ao não agredir. Pô, eu não dou porrada em ninguém. Beleza, mas será que você não está agredindo verbalmente? Será que você não está agredindo mentalmente? Né? Porque não é um trabalho com o outro. Ah, mas não falei nada pro Oliva, mas eu estava pensando no negócio aqui do Oliva para nível de desenvolvimento, para nível de alma. Sim, você está pecando nessa virtude. Energeticamente, né? Inclusive. Pô, Em pensamento, né? Totalmente. É interessantíssimo, porque a gente vai falando de camadas, né? De níveis isso. de ciência em que nós vamos nos dando conta de como nós exercemos ou não exercemos determinada virtude. Esse exemplo que você deu da questão da música é super interessante, né? Porque antigamente, né, Napster, enfim, aquelas ferramentas onde a gente, né, passava uma madrugada inteira para baixar uma única música, aquilo naquela época era tão inconsciente, porque a tecnologia era tão nova, e a questão, né, do peer-to-peer, né, os pares compartilhando. Então, eu tenho uma música, baixo dentro de algum determinado lugar, alguém entra naquele determinado lugar e baixa aquela música para si. Não existia isso tecnologicamente. Então, era um novo conceito de pirataria que levou bastante tempo, inclusive, para a justiça determinar que aquilo era pirataria e não podia ser feito. Até então, a gente estava compartilhando música. Não existia um instrumento legal para mensurar, porque aquela tecnologia era completamente nova. É muito do que a gente está vivendo nesse exato momento, com a questão do uso de dados que a gente coloca em redes sociais, etc. Sim. Como dados podem ser utilizados, a proteção desses dados. Se você assiste, né, aquele documentário super interessante que fala sobre as redes sociais, como é que é o nome, Alex? Fala bem sobre essa questão do uso. Me fugiu o nome aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Comenta aí, galera. Se alguém souber aí, manda para nós. Falam lá da Cambridge Analytics, do uso de dados, privacidade hackeada. Tá no Netflix, privacidade hackeada. Super interessante, que fala sobre essa questão do uso de dados. Você vê os caras que estão hackeando os dados das pessoas, dando entrevistas, contando empolgadamente sobre o que eles estão fazendo e como eles estão usando esses dados, porque não é ilegal. Simplesmente não existe um instrumento legal, porque não existia essa tecnologia para isso. E aí a gente pode entrar, tá, mas isso é claramente imoral. Exato. Mas é um nível daí de consciência que não se pode exigir simplesmente que as pessoas tenham por conta do autodesenvolvimento delas próprias. Então, a gente precisa da legislação para chegar nesse ponto, porque é sempre assim, quando a gente olha para o passado, aí a gente tem a real noção de que a coisa não tinha o menor cabimento. Um exemplo super simples, a questão do uso de cinto de segurança, por exemplo, ou crianças no banco da frente. Gente, quando você pensa hoje em botar uma criança no banco da frente sem cinto, é praticamente um ato criminoso. Você não consegue entender como é que um pai pode fazer isso. Mas essa consciência foi gerada a partir de um instrumento legal coercitivo, inclusive proibindo, cerceando uma liberdade que se tinha de se andar de qualquer forma, para colocar uma regra, e a partir daí a gente vai criando esse novo nível de consciência. Então, essa reflexão que você fez sobre a música é super interessante, e como esse não é um aspecto unicamente físico e material, né? Mas ele está no mental, ele está no energético, enfim, nessas outras esferas do ser que vão para muito além daí da ciência, que esse é um ponto que eu gosto de salientar sempre quando a gente começa a entrar um pouco numa ideia um pouco mais profunda até de espiritualidade, que a psicologia positiva ela está no campo da ciência materialista, que é o campo que impera cientificamente no mundo todo. Então, para a psicologia positiva, consciência é algo que está dentro do nosso cérebro, é uma terminação física, nervosa, bioquímica, que na espiritualidade é visto como algo muito maior, algo, né, que inclusive engloba o cérebro como sendo um terminal físico da mente muito maior, ou desse espaço de consciência
muito maior. Então, eu acho que também é o mais longe que a ciência consegue chegar dentro do materialismo. Daqui para frente vai ter que achar outras formas, mas ainda como campo científico, logicamente carece de instrumentos mensurativos. Então, acho que a gente ainda não tem tecnologia para chegar nessa possibilidade de um novo campo científico que vá dar lugar às compreensões energéticas e mentais, por exemplo. Sim, sim. Eu sei que uma outra área que vem grudada com as virtudes é a formação de caráter, né? Você ter um caráter formado, firme, correto. Como que você traz dentro da tua área a questão da formação de caráter, Oliva? Legal. O estudo das virtudes, ele é, na verdade, o estudo das virtudes e forças de caráter. Esse é o tema dentro da psicologia positiva. É o tema central da psicologia positiva, porque é onde está o instrumento mensurativo. Existe um teste que você pode fazer para você saber quais são as suas principais forças de caráter. Dentro da psicologia positiva, então, as forças de caráter são traços de caráter que todos nós possuímos, e aí eles têm uma determinada classificação, né? Se a gente for falar de virtudes especificamente, a gente vai encontrar diferentes tradições filosóficas e espirituais trazendo diferentes virtudes. Eles fizeram uma classificação, são 6 as virtudes existentes, né, nesse estudo. É um estudo que é a base de um livro chamado Character, Strengths and Virtues, do próprio Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Enfim, foi fruto de um trabalho de mais de 55 cientistas, pesquisadores das mais diversas áreas da psicologia positiva, da sociologia, da filosofia, da matemática, para poder compilar dados e chegar a esse instrumento. E são 24 forças de caráter que todos nós possuímos, que são os caminhos para a exibição dessa virtude. Então, as forças de caráter nos dão pistas, né, do que podemos fazer de fato para exibir essa virtude. Sendo traços de caráter, ela é chamada de uma ciência do caráter, para compreender o que é esse caráter, e sendo o caráter, no fundo, quem nós somos, ou quem nós estamos manifestando nessa existência, porque talvez espiritualmente esse quem somos seja uma camada ainda mais profunda, ou que esteja ainda mais atrás. Então a gente está falando de caráter aqui dentro da ciência, num âmbito de personalidade, apesar de que muitos estudos vêm comprovando que muito do nosso caráter ele é inato, ou seja, ele vem de algum lugar, né? Pode ser genético, pode ser uma questão, para quem acredita, missionária, né? De outras vidas, de missão nessa vida. Enfim, quando a ciência fala que algo nasce conosco, a ciência não consegue explicar exatamente da onde vem, então vai parar nas questões genéticas e nas questões geracionais, que a gente sabe que não responde todas as perguntas especificamente. Mas todos nós temos essas 24 forças de caráter, todos nós manifestamos todas elas todos os dias, algumas com mais naturalidade, algumas com menos. Esse é o grande ponto. Que legal. Dentro desse lado mais espiritual, né, até com base na cura prânica, do Master Shoa, que também tem muito do budismo, o caráter, eles trazem o caráter como a manifestação do grau de desenvolvimento da tua alma. Então, o que isso quer dizer? Nós temos alguns veículos para nos manifestar, né? O nosso corpo físico, o emocional, o mental, o espiritual, e nós temos a alma, né? Que teria que ser o piloto-chefe ali do negócio. Quando a tua alma está no controle, quer dizer que a tua unidade com a alma superior, com Deus, está muito próxima. E para você ter essa conexão, o seu caráter deve ser muito firme. Você não pode ter falhas de caráter. Então, uma pessoa, quanto mais falhas de caráter ela tem, maior essa distância entre a sua alma da sua alma superior. Então, é um caminho de você, realmente, de iluminação, né? Vamos falar assim, você desenvolver as suas virtudes, você fortalecer a sua força de caráter para que a sua alma manifeste. Então, assim, como que a gente poderia perceber isso? Você falou do pilar, por exemplo, físico, né? Então, a saúde. Pô, eu sei
é que a saúde é extremamente importante para eu respeitar o meu corpo, para eu respeitar a longevidade, o meu templo, vamos falar assim. Mas o meu corpo ou a minha mente, ele quer uma comida que eu sei que vai me fazer mal. A minha alma, a minha consciência fala, bicho, essa comida não vai te fazer bem. Né? Só que você não tem tamanha força para ouvir o que você sabe o que você deve fazer e você se deixa perder, talvez pelos desejos carnais ou por uma mente teimosa que não está bem treinada, né? Pô, você vê aquela velha história, que é a ocasião faz o ladrão. Só para quem tem uma falha de caráter. Exato. De uma pessoa que tem um caráter formado, ele fala, não interessa essa ocasião. Eu não vou roubar, por quê? Porque vai falhar com uma virtude. Então, a expressão do nível de caráter de uma pessoa, do ponto de vista espiritual, ele está muito atrelado à maturidade da alma dessa pessoa. Excelente. No fundo é isso. Nós podemos talvez imaginar que somos livres na escolha, mas nós somos escravos desse desejo, que é muitas vezes incontrolável, né? A força de vontade não é suficiente para conter aquilo que muitas vezes a gente sabe que não vai fazer bem nas mais diversas e diferentes esferas. Eu vi aqui uma pergunta da Daniele, perguntando como é que nós podemos celebrar as nossas virtudes sem ferir o que existe de virtuoso no outro. E a tua resposta já deixou isso muito claro, né? A nossa virtude, ela nunca vai ferir o outro. A nossa virtude, ela é apenas luz. Né? Não tem como uma manifestação virtuosa ferir a virtude de outro. Talvez fira o desejo, talvez fira algum âmbito de vontade, mas virtuosamente isso não tem como acontecer. Eu vou te dizer que gosto mais dessa compreensão mais espiritualizada do que são as forças de caráter e as virtudes, do que propriamente as científicas, mas eu acho incrível que a ciência hoje esteja tentando definir conceitualmente o que é uma virtude, o que é a generosidade, o que é a bondade, e mais do que isso, que é um dos grandes investimentos hoje feitos no campo da psicologia positiva, tanto pela saúde quanto pela educação, que é sabendo que a ciência já sabe sobre as virtudes e forças de caráter, como que em âmbito escolar a gente pode desenvolver essas forças de caráter nas crianças. Então, como é que eu desenvolvo compaixão? Como é que eu desenvolvo senso de justiça? Porque se nós naturalmente expressamos algumas delas mais do que outras, por exemplo, para algumas pessoas é mais fácil perdoar do que para outras. Isso, dentro do campo da psicologia positiva, é uma força de caráter, e as forças de caráter nós expressamos com maior ou menor naturalidade, ou seja, para alguns é mais natural, para outros nem tanto. Logicamente, existe toda uma situação de contexto quando eu vou manifestar, né, determinada força de caráter, mas todos nós temos esse traço de caráter do perdão dentro de nós, e em sabendo disso, como é que nós podemos desenvolver esses traços de caráter, ou naqueles que já têm mais naturalidade, potencializando aqueles traços, mas também equilibrando aqueles que não manifestam com tanta naturalidade. A gratidão é outro traço de caráter dentro da psicologia positiva, uma das forças, e aí fica super simples, né? O exercício da gratidão para todo mundo faz bem, mas alguns relatam grandes conexões com algo que eles não sabem bem o que é, mas e é interessante que está embaixo do guarda-chuva da virtude da transcendência. Então, a gratidão é uma possibilidade da gente manifestar essa virtude da transcendência, e é isso que as pessoas relatam. É como se eu fosse para além de mim mesmo, é como se eu me expandisse, é como se eu me conectasse com algo divino. Eu sou completamente tomado por uma paz interior, uma sensação de bem-estar muito profunda, porque essa pessoa consegue manifestar com mais naturalidade do que outras pessoas. Então, todas colhem o benefício, mas aí a gente sabe que algumas práticas são mais profundas para algumas pessoas, que manifestam mais daquele traço de caráter especificamente. Dentro do campo da espiritualidade, Alex, eu sei que
existem também maneiras práticas de fazer esse exercício, né? Você podia contar um pouquinho sobre isso? Conto. E antes disso, eu queria até abrir um parênteses. Você tocou sobre o perdão, né? E eu sei que o perdão é uma virtude que gera muito conflito nas pessoas. Mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que me roubou? Mas como é que eu vou perdoar aquela pessoa que matou outra pessoa? E aí vem um entendimento, eu acho fantástico, do próprio Master Shoa Kokusui, que ele fala o seguinte: o perdão interior todos merecem. O perdão externo, ele deve depender caso a caso. O que isso quer dizer? Então, assim, uma pessoa me roubou, uma pessoa feriu alguém muito querido, essa pessoa ela merece o meu perdão. Eu devo perdoar essa pessoa, até porque, a nível energético, quando eu perdoo, eu rompo as minhas ligações energéticas com essa pessoa. Se eu não perdoo, eu continuo conectado, tendo essa troca de energia que não vai ser boa com essa pessoa. E o que quer dizer o perdão externo deve ser avaliado? Não é porque eu perdoei essa pessoa que eu vou deixar essa pessoa livre, porque essa pessoa pode fazer mal para outras pessoas. Então, sim, é uma pessoa que deve pagar pelo seu ato, ela deve ser presa, por exemplo, nesse caso, né? Não seria certo deixar ela solta para a sociedade, porque é uma pessoa que faz mal. Só que o perdão interno, ela deve receber. Ela fez mal para mim, fez mal para alguém. Ok, eu perdoo ela. Até para o meu bem, se for parar para pensar num ponto mais... mesmo, né? Exatamente, né? Senão eu vou carregar essa pessoa para o resto da vida. Vai estar me atormentando para o resto da vida. Não, eu perdoo essa pessoa. Só que esse perdão externo, ela deve responder pelos seus atos. E aí vem um equilíbrio, mais uma vez, aonde desmancha esse conflito sobre o perdoar. Não, eu não vou perdoar fulano, ele tem que pagar. Ok, ele tem que pagar. Só que o teu perdão interno, ele merece. Por ele e principalmente por você, né? Vamos lá, vamos trazer alguns... Está respondendo a pergunta que eu te fiz, né? Que é a manifestação e a compreensão. Essa aí é uma. Acho que seria até legal a gente trazer para o pessoal algumas virtudes, até para tornar consciente o que são virtudes, como elas se manifestam, como eu posso aplicar elas. Então, a gente podia fazer um bate-bola. Eu estou aqui com o material, realmente eu busquei o material. Eu vou passar por algumas do que eu tenho aqui, depois você joga umas duas também, pode ser? Daí a gente cruza isso. Legal. Então vamos lá. A primeira é a bondade amorosa e o não ferir. Tá? A bondade amorosa, do ponto de vista físico, como é que eu manifestaria isso? Através de ajuda e caridade, ser cortês, né? Ajudar as outras pessoas, apoiar, nutrir alguma pessoa. Então, por exemplo, alguém fala, pô, eu estou com fome, um morador de rua. É uma bondade amorosa você nutrir fisicamente essa pessoa. Então, você está sendo generoso com ela. Verbalmente, ser uma pessoa que inspira, instruir o outro. Então, você ensinar alguém, né? Você tem um papel de professor. Isso é uma bondade amorosa do ponto de vista intelectual, verbal. O não ferir. Então, bom, não ferir físico é não ferir fisicamente uma pessoa. Mas o não ferir verbal, você não usar palavras duras, você não querer ofender as pessoas através das suas palavras. Então, quando você xinga, quando você é duro, você está falhando nessa virtude do não ferir. Mental, não ter crítica mental excessiva, não ter inveja. Então, pô, tem aquela pessoa que eu não vou com a cara dela e eu fico malhando ela mentalmente. Pá, 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 pá. Não estou cumprindo com essa virtude. Uma outra, que é a generosidade e o não roubar. Então, a generosidade física, questão de doação, né? Você doar, você fazer o teu dízimo. Eu não vou dar dinheiro para a igreja. Rapaz, isso é uma virtude, né? Que se manifesta a lei do karma, por exemplo, a lei do plantio. Você quer ter dinheiro na vida, mas você não quer dar. Primeiro você tem que plantar, querido, para depois receber, né? Ser prestativo é uma questão de generosidade. Pô, coisa simples, ajuda o vizinho idoso que não pode ir no mercado agora, né, fazer suas compras por causa do Covid, vai lá, se ofereça. Você está trabalhando uma virtude de generosidade. Espiritual, questão de abençoar. Isso era uma prática antiga, né, pedir a bênção para os mais velhos. Deus te abençoe, meu filho. Fazer essa bênção de coração
é uma manifestação de uma virtude, da generosidade. O não roubar, os exemplos que nós falamos ali, não roubar materialmente, financeiramente, não roubar afeto. Cara, isso é muito forte. Pessoas que se envolvem com pessoas já casadas, já em outro relacionamento, você está roubando efetivamente, né, o afeto, está roubando essa pessoa, e o karma disso é extremamente pesado. Propriedade intelectual, trabalhos impressos, áudio e vídeo. Então, pô, você vai lá e faz um Ctrl+C, Ctrl+V de alguém e não referencia essa pessoa. Isso é roubar. Isso é roubar também. Que mais? Objetividade, a honestidade e não falsidade. Também é uma virtude. Então, honestidade, evitar toda mentira desnecessária. Né? E aí vem um ponto legal, né? Que a pessoa pega uma virtude, não mentir, então eu não posso mentir. Aí vem uma análise, Oliva, muito inteligente, que é o seguinte: digamos que você está na tua casa e alguém quer roubar a tua casa, invade a sua casa, e você pega a tua filha e esconde dentro do armário. E essa pessoa pergunta: tá todo mundo aqui na sala? Aí você fala: não, a minha filha está dentro do armário. Você entendeu? Sim. Então, é preciso ter discernimento. E discernimento é uma outra virtude. Porque existe graus também do ponto de... Você não utiliza apenas uma. Você não utiliza apenas uma isoladamente, você vai utilizando elas em conjunto, né? Exatamente, entendeu? Elas se complementam. E daí tem um lance bem legal que, quando eu ouvi, me chamou muita atenção, que é entre a virtude do não ferir e do não mentir, da honestidade. Tem gente que fala assim, né? Eu falo a verdade do que doer, a verdade nua e crua. Do ponto de vista espiritual, você ferir uma pessoa é muito mais grave do que você mentir para ela. Você entendeu? Então, por exemplo, eu minto para você, só que é para te preservar de algo que iria te ferir demais. Um exemplo bobo. A gente faz um jantar, você faz uma comida, e você fez lá um prato de macarrão, eu como aquilo e falo: caraca, Olívia, isso aqui tá horrível, bicho. Você entendeu? Pô, eu fui super honesto com você, não fui? Mas eu te agredi profundamente. Exato. É um exemplo muito bobo, mas acho que serve para pessoa que tem essa crença de, não, a verdade do que doer, a consequência está sendo muito pior. Então, mais uma vez, você precisa ter essa clareza de análise, sabe? Qual virtude, nesse momento, está acima da outra? Cara, excelente. Eu acho isso fantástico, porque é um nível de compreensão que, ao mesmo tempo que é profundo, ele é bastante prático. Você não fica no campo de ideias, né, ou no campo conceitual, virtuoso, como ficou, em muitos casos, a filosofia, né, presa no intelectualismo. Você está trazendo caminhos práticos para isso, inclusive com as dificuldades que surgem na utilização prática desse conteúdo, que nós estamos expostos, né, nesses simples exemplos que você trouxe, cotidianamente, inclusive. E como o discernimento é importante, a psicologia positiva chama de colisões entre as forças, que é quando eu começo a manifestar duas forças antagônicas, né? Como você colocou a questão da honestidade e da bondade. Por exemplo, o que eu vou utilizar nesse momento? E eu preciso achar aqui de novo, né? Preciso achar um caminho do meio aqui para não incorrer no que a psicologia positiva chama de superutilização, que é o uso demasiado da força, onde ela perde o conceito força, ela não é mais uma força. Em sendo superutilizada, ela está sendo mal utilizada. Isso vale para algumas forças especificamente, né? A honestidade é uma delas, o humor é outra delas, né? Perco o amigo, mas não perco a piada, ou a pessoa se torna desagradável, inclusive, fazendo piadas em momentos impróprios, né? A pessoa se torna apropriada, manifestando uma força de caráter super utilizada, né? Que é no contexto errado ou da forma equivocada.
E de novo, né, a gente começa a voltar nessa base talvez mais espiritual e com um pouco até da ideia budista, né, o pensamento correto, a fala própria, com o sentimento alinhado, de maneira equilibrada, de fato. Dentro da ciência das emoções, isso fica muito claro, né? Como nós não podemos simplesmente reter uma emoção. Então, a raiva, por exemplo, ela é uma energia poderosa. Normalmente, sob a ação da raiva, nós reagimos irracionalmente de maneira desproporcional, que muitas vezes traz arrependimentos. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso de maneira mais consciente, muitas pessoas começam a reter, então, a raiva, né? Que vai se manifestar, às vezes até como doença no campo físico. Mas tem uma forma correta de você expressar a tua raiva de maneira equilibrada, na medida certa, com a pessoa certa, para que a gente possa navegar de maneira saudável entre, né? Estou dando um exemplo de uma emoção que muitas pessoas consideram como negativas, para dizer que no campo positivo nós também temos que encontrar uma maneira equilibrada de utilização, justamente para que a gente não incorra nesses equívocos que são muito comuns. No caso da honestidade, os exemplos são múltiplos, né? Como esse que você trouxe, que são exemplos simples, mas corriqueiros. A gente diariamente passa por coisas desse tipo e que a gente optar de maneira bem rápida, né, pela resposta que a gente vai dar, né? Minto dizendo que o macarrão estava bom, ou uso da bondade para, de maneira bem consciente mesmo, incentivar esse meu amigo que está se esforçando na cozinha para fazer um bom jantar para mim. Não é simplesmente assim, o cara está mentindo. Não, não é. Na verdade, eu estou escolhendo olhar por um outro lado toda essa situação e que a minha manifestação seja uma manifestação incentivadora nesse sentido. Sim, perfeito, perfeito. Aí eu aplico a bondade amorosa para não utilizar da honestidade, por exemplo, né? Então eu posso ser honesto, mas utilizando de uma outra virtude, da bondade. Então, pô, Gustavo, acho que errou a mão aqui no sal, hein, cara? Mas, pô, tá legal e tal. Tudo também é da maneira que a gente expressa essa virtude. O negócio é muito louco, né? Outra coisa que você falou sobre a raiva. Quando a gente começa a querer entender sobre emoções, parece que assim, puta, eu preciso eliminar todas as minhas emoções negativas, né? Porque agora eu sou feliz, é a psicologia positiva, mas espera lá, as emoções, não sei se talvez negativa seja a palavra, elas também são muito importantes na nossa vida. Por exemplo, a ira, né? Cara, você está irado com alguma coisa. A ira é uma emoção que tem um poder de transformação fora de série, entendeu? Então, quando você olha para algo da tua vida, para, sei lá, agora eu estou fazendo um programa junto com o pessoal da Trinos para emagrecimento. Se uma pessoa que é obesa, ela não tiver uma ira sobre aquela situação dela, ela não vai gerar energia motriz para mudar a vida dela, entendeu? Pô, uma pessoa que está vivendo... Ela precisa de uma ira destruidora, ela precisa destruir os hábitos antigos, os hábitos não saudáveis. Precisa de uma ira muito forte para vencer uma preguiça, né, inerente, às vezes, do temperamento do corpo físico para poder sair da inércia. Perfeito, né? É utilizar essa emoção, essa energia a nosso favor, inclusive. E canalizar ela, exatamente, né? Pô, isso aí é bíblico. Irai-vos, porém não pequeis. O que é isso? Cara, eu tô irado, mas eu vou canalizar essa energia para gerar uma transformação. E eu não vou ofender o outro. Eu não vou, sabe, agredir o outro. Então, assim, pô, Jesus se irou quando entrou no templo, meteu o pé em todas as mesas lá, porque estavam fazendo comércio dentro, né, da casa do pai, do templo. Pô, Jesus ficou irado, entendeu? Pô, quem dirá nós? Aqui os, né? Quem dirá a gente? E o lance é, pô, beleza, para onde eu canalizo essa energia? Para onde que eu vou mandar ela? Então, não é errado ter emoções negativas, ruins, sei lá como a gente vai dar o nome para isso, mas é o que eu faço com isso? Para qual caminho eu vou pôr essa minha energia para que seja benéfico, né?
para que eu não peque, para que eu não ofenda o outro. Bom, vamos lá, manda um pouco. Emocionalmente, a neurociência nos diz que todas as emoções elas são neutras. Então, quem classifica em negativo e positivo é a nossa mente, de acordo com um contexto histórico, cultural, social, inclusive, que vão ver determinadas emoções como positivas ou negativas, mas elas são em si neutras. A espiritualidade chama de energia, né? E a energia é muito claro que ela é neutra de fato e que nós utilizamos, empregamos essa energia para o bem ou para o mal. Então, a gente, né, espiritualmente olhando as emoções como energias, elas têm esse caráter de neutralidade, é o uso que eu faço. Se a gente for buscar na neurociência, isso também fica bem claro, né, nessa neutralidade e nesse relacionamento saudável que eu preciso ter com qualquer uma das emoções para que elas se manifestem, em especial de maneira consciente, né, para que elas não governem a nossa vida. Sentir raiva, tá tudo bem, sentir tristeza, tá tudo certo, fazem parte da vida humana, mas como eu lido com esses sentimentos é que podem me levar a impulsionar a mim mesmo, né? Me lapidar, melhorar quem eu sou, ou me trazer uma depressão profunda, levar a raiva a guiar os meus atos e as minhas ações, trazendo, obviamente, arrependimentos futuros. E, de novo, né, Alex, a gente está, independente do campo onde a gente olha, a gente está sempre falando de um olhar necessariamente consciente. E é por isso que, para mim, quanto mais eu exploro essa questão, mais claro fica de que não temos como construir a felicidade sem um olhar consciente. Senão a gente está navegando à deriva, né? Senão a gente está navegando vendado. E eu não tenho como construir um olhar consciente sem autoconhecimento. Então, para mim, não tem como dissociar realmente as duas coisas. Quando eu ouvi você falando isso daí, eu falei, eu assino embaixo, cara. Não vejo como construir uma felicidade sem um autoconhecimento, sem olhar para dentro, sem eu entender o que é felicidade para mim, né? Tem essa questão individual também, né? A gente falou da eudaimonia. Para eu ser feliz desse ponto de vista, eu tenho que saber qual que é o meu propósito, qual que é o meu lugar, onde eu desempenho os meus talentos, aonde eu vou conseguir navegar melhor. Como fazer isso se não ter um autoconhecimento, né? E daí, mas onde é que entra a autoestima nessa história, né? O tema da live. O simples ato de você viver através de virtudes, desenvolvendo as suas virtudes, isso é um grau muito elevado da autoestima. Entendeu? Você se respeitar, você respeitar a sua alma. A gente falou eu falei um pouquinho daquele lance ali do o que está me conduzindo? São os meus desejos ou é a minha consciência? O fato de você conseguir respeitar a palavra da tua alma, a guia da tua alma, esse autorrespeito, isso é a base da autoestima. São coisas que, pensando agora, são coisas que são complementares. Uma não vive sem a outra num alto nível, né, de entendimento, vamos falar assim, né, num nível mais alto. Porque a autoestima, eu estou bem aqui fisicamente. Não, isso não tem nada a ver com autoestima. Né? A autoestima é você se respeitar, é você saber quem é você viver através do que te faz feliz. Porque tem gente que abandona a felicidade por um trabalho, por exemplo, que não faz o menor sentido dela, se torna escrava de um trabalho. Você mesmo falou, cara, olhando para trás, eu nem consigo nem imaginar, parece que foi outra vida com que eu trabalhava. Fala a mesma coisa, o Alex dentro da indústria, sabe? Aquilo, para mim, para minha alma, não era autoestima. Ali eu não estava desempenhando o papel dela. E eu preciso de um autoconhecimento, né, para saber, qual é o meu lugar, o que guia a minha vida, de todas essas virtudes. Será que eu estou vivendo através delas? Porque, uma vida onde você vive e aplica essas virtudes é um caminho de evolução, né, do ponto de vista espiritual, mas você falou, do científico. Eles se complementam. Né, são rios que estão levando para um oceano. Cara, eu estou me aproximando cada vez mais dessa consciência divina, né? Eu estou vivendo com força de caráter, não ter falhas no caráter. Se eu não tenho falhas no meu caráter, aquele lance que a Dani falou, como é que eu vou agredir o outro? Eu agrido o outro quando eu não tenho a virtude, quando eu falho com a virtude.
Mas se eu vivo a virtude, aquilo que você falou, é pura luz. Como é que eu vou fazer mal pro outro, né? Exato. Exatamente. A gente, né, sem tocar explicitamente, né, na palavra autoestima, mas a gente veio, a live toda foi permeada por isso, porque quando eu encontro esse caminho do meio, quando eu sei quais são os meus pilares de uma vida mais feliz, quando eu trabalho conscientemente, ativamente na construção desses pilares, eu estou num lugar de autoestima. O exemplo que você deu de cuidar do corpo físico é talvez o mais facilmente compreensível e talvez o mais acessado pelas pessoas, até por conta dessa cultura do corpo que a gente tem, etc. E como isso, né, danifica a autoestima das pessoas por conta de uma ideia emprestada, né? Ela é uma ideia inconsciente daquilo que os outros acreditam que o meu corpo deva ser e não do meu olhar sobre o meu corpo, né? Um corpo saudável, enfim, que pode ser do jeito que você quiser, para aqueles que gostam, né, de construir, de fato, porque para as pessoas que trabalham muito com o corpo físico, gostam muito das atividades físicas, a construção do corpo físico é um lugar de realização, né? Não tem nenhum juízo de julgamento aqui, até porque as pessoas vão, e eu acredito que as pessoas trazem necessidades de desenvolvimento diferentes, e todos esses canais são canais de autoconhecimento, de desenvolvimento. A via física é uma via muito importante, assim como a mental, assim como a espiritual, assim como a emocional, a energética, que a cura prânica vai tocar também. E a gente vê pessoas energeticamente super desenvolvidas, né, emocionalmente bem desenvolvidas. Todos esses caminhos são importantes. Para mim, eles vão todos, como você disse, né, chegar no mesmo mar. São todas vias de autoconhecimento, desde que elas sejam vias conscientes, que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, com qual finalidade eu faço, para que, de fato, a gente possa ter noção, e ter uma noção clara do que é a felicidade para nós, que está muito conectado à autoestima, que está conectado, como a gente explorou aqui, às virtudes. Eu percebo isso nas pessoas. Puxa, eu gostaria de ser mais feliz. Mas a pessoa nunca parou para refletir sobre o que é a felicidade para ela. E aí ela está esperando uma pílula mágica, né? Que alguém diga assim, a felicidade é isso, se você fizer isso 2 minutos por dia, durante 5 dias, você está resolvido. Não é um caminho simples. Ele é um caminho extenso, ele é um caminho longo, requer reflexão. Sei que a gente está encerrando o tempo aqui. E aí... Aqui, ó, 10 segundos o Instagram abriu a contagem regressiva. Gente, cara, Alex, só agradecer. Obrigado. Super abraços.